Estamos aqui em mais um Gambito da Rainha com essa rainha poderosa, Ligiane Farias. Uma mulher incrível que tá assim no meu ciclo de amizade, né, Ligiane? Sim. Prazer de você estar aqui com a gente hoje. Eu Oi. tô muito feliz. Ô, amiga, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por para estar aqui hoje. Tenho certeza que vai ser incrível a nossa conversa. E obrigada mesmo pelo convite. E estamos aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, como é que tá o coração? O coração tá ansioso, um pouquinho nervosa, mas tenho certeza que vai ser um evento, uma fala muito legal aqui, muito incrível. E obrigada. É isso que tenho para falar contigo. Gente, quem Obrigada por que é tudo. Ligiane? Conta pra gente. Quem que é a Ligiane? Você veio de onde? Você é daqui de Brasília mesmo? Sou. Legiane é mãe, advogada, assessora parlamentar. É uma mulher que lutou muito para estar onde está hoje, que passou por muitos obstáculos, que passou por uma depressão, que passou por um transtorno de ansiedade e hoje está aqui conquistando, correndo atrás dos sonhos. É uma mulher que tem 2 filhos, que cuida dos pais também, que, né, meu pai e minha mãe já são pessoas idosas. E tenho 2 filhos, como eu falei, um rapaz de 22 anos e uma mocinha de 18. Casada há 22 anos com meu 22 anos. esposo maravilhoso, amor de minha vida, Qual o nome Ivan. dele? Ivan, Ah, o abraço, Ivan. Ivan. Trabalho no Ministério da Educação e também eu advogo. São 2 áreas que eu gosto bastante. Trabalho na assessoria parlamentar do MEC. E estamos aí, correndo atrás dos sonhos, dos nossos objetivos, tentando sempre conquistar, né? E ser feliz, eu acho que Você, acima de tudo, né, Ligiane, amiga? você é de Brasília? Sou de Você é de Brasília, nascida Brasília? em Brasília, pais goianos, Ah, é do estado de goianos. Goiás, Qual Alvorada. cidade que eles são? Meu pai é de Posse e minha mãe é de Alvorada. Tem uma E irmã ainda que mora em tem, Aciara. vocês ainda têm uma ligação com a família de lá? Ou Temos. vieram e desligaram? Não, Não, né? não, não. Minha avó mora lá. Ai, que Minha legal. avó mora lá em Alvorada, tem uma fazenda, né? Então, Uma fazenda. sua infância praticamente foi em Brasília Brasília e Goiás. e Adoro o estado de viagem, Goiás. e viagens para o Goiás. Tem muita Aham, cachoeira lá, como é que é? tem. Dentro da fazenda da minha avó tem um rio. O rio que a gente Oh, que lindo. cresceu, que eu e meus primos crescemos. Quem é da mesma idade que eu aí, por volta dos 40 dos meus primos, vai lembrar da nossa infância lá no Rio, na casa de vó. Então, chegava as férias, o que que a gente fazia? Vamos para casa de vó. Então, assim, foi muito E bom. você tinha um diálogo bom com sua avó? Como é Sim, que era? temos, até E hoje. assim, uma coisa que Minha você avó se tem 80 lembra de algo que anos. aconteceu com você lá, vou puxar na memória. Vai, Lá puxa. quando você era na sua infância, lá em Minas Gerais, Posse, né? Poços, Lá em Goiás. Posse, Goiás, que te lembra assim muito clara e foi uma lição para sua vida inteira. Você tem alguma coisa que te remete a esse tempo? Tem o rio, as brincadeiras com os primos no rio. Eu acho que aquele rio, até postei no meu Instagram um dia desse, né? Que o rio Aham. ele traz muitas lembranças e as lembranças é do meu tio que já faleceu, meu tio João faleceu, que a gente chegava lá, nossa, era muito bom. Ele chegava lá, ele ficava feliz com a nossa chegada, com os sobrinhos todos. E os sobrinhos. Eu lembro que ele tinha uma mão enorme, gente, uma mão grandona. Assim, sabe? Vocês são pessoas Ele altas, dava. né? É, nós somos pessoas Você altas. tem, só para Eu, descrever para pessoa que não enxerga, tem eu quanto? tenho 1,75 de Oh, é alto. altura. O meu tio era alto, né? Tio João, Dindo, a gente chamava ele de. Né? Ele era o padrinho de quase todo mundo, então a gente acabava chamando ele de Dindo. E Dindo foi um dos melhores tios da minha E infância, vocês porque a gente aprenderam. chegava lá e ele pegava a gente com aquela mãozona, sabe? Dava cada tapa, beliscão. Meu avô também, que já é falecido, meu avô tinha uma unha enorme, assim, sabe? Grande. Aí ele pegava a gente quando a gente era Aham. criança, me dava uns beliscão assim. Então, e ele contava, chegava de noite, que a gente sentava e fazia fogueira. Porque na Ai, que época não delícia. tinha Uhum. energia, né? Não tinha luz lá. Então Eu amo fogueira. a gente fazia fogueira e ia brincar no meio da fogueira lá, espantar sapo, correr dos sapos. E você sentava na beirinha E a da família era muito grande? grande. A nossa família é grande. Minha avó tem mais de. Minha avó deve ter mais de. Chegando nos 30 netos, quase. Minha avó tem Seus mais pais, de como é que seus pais netos. decidiram vir para Brasília? Eles Pai sei mais lá. mãe. Meu pai, a gente morou lá 2 anos na roça. Antes disso, a gente morou em Sobradinho, fomos para lá, depois voltamos para cá.
para conquistar as coisas, porque lá era muito difícil, né? Então, Sim. roça, não tinha luz, estudo era mais difícil. Então, meu pai e minha mãe resolveu voltar para cá, para Brasília, para poder ter condições melhor, né? De estudo, de trabalho, E você de... cresceu na cidade satélite? Cresci em Qual? Planaltina. Planaltina. Ah, Planaltina que DF. legal. Cresci lá, lá vivo, lá moro e lá estou. Lá casei, lá tive meus filhos e Uma lá cidade estou. maravilhosa. Para quem não Gosto. conhece, gente, a gente está em Brasília. Aqui tem a cidade satélites e Planaltina é a primeira cidade do Cidade Distrito do Distrito Federal. Federal. É a cidade mãe, inclusive lá tem a Pedra Fundamental de Ah, Brasília. que Quem é puder linda. visitar, é um lugar assim, que é uma energia, né, espetacular. E assim, eu vejo que a gente que eu ou também hoje moro, né, em Planaltina, é uma cidade que é muito receptora, uma Muito cidade que é acolhedora. acolhedora e que é caráter de interior dentro de Sim, perto de uma capital como dentro da Brasília. capital. É E muito capital do mesclado, né, Brasil, amiga? Assim, é isso, muito eu acho mesclado lindo ali. isso. Ali tem muita gente de vários estados, de vários lugares, assim como Brasília Sim, em torno. A gente estava até comentando isso essa semana no trabalho, né? De como Brasília ela recebe as pessoas de fora, como ela é sim. receptiva e como tem várias pessoas de vários tipos de cultura, de vários tipos de de forma Miscigenação de é fala, de gigante. falar, É, de sotaque, e todo mundo se entende, todo mundo vive bem, todo mundo tá alegre. é É muito legal. verdade. Eu gosto muito de E Planaltina, adoro o Planaltina, Morro da é isso que Capelinha. eu também. É lindo, gente. Morro da Morro. Capelinha, onde acontece um teatro aberto. Acho Isso. que é um dos maiores da América Latina, né? Onde Acho que é o tem segundo, o né? segundo O maior da primeiro é lá América do Ceará, se Latina. eu não me engano, né? É, e é lindo, assim, a questão quando Cristo vai, passa ali pela crucificação. E é um espetáculo, assim, É um incrível. espetáculo lindo E mesmo, move da milhares de encenação. pessoas. A cidade inteira se Inteira. move É muito no bonito. período da Páscoa. Lá é lindo, lindo, lindo mesmo. É Eu mesmo. gosto bastante. Eu morei perto ali do Morro da Capelinha, então todo ano eu estava lá. Hoje eu não moro mais, moro Aham. bem dentro de Planaltina mesmo. Mas morava lá perto, todo ano eu estava no Morro da Capelinha. E é muito bom É isso. muito E como bom. é que foi sua adolescência em Planaltina, Ligiane? Como é que você, a menina, quem era A adolescente, a menina, menina Ligiane? a menina Legiane foi uma menina que Legiane, gente, eu tô brincou errando o nome. muito, brincou muito na rua, jogou muito bola. Tivemos amizades que até hoje eu levo. Tenho uma amiga de infância, Tati. Era eu, Tatiane, Regislene e a minha prima Claudineia. Então, eram nós ali. E minha irmã, né, Viviane. Só que minha irmã era menorzinha. Então, ela sempre ficava mais com as meninas da idade dela, mas sempre estava junto com a gente. Então, final de semana era brincar na rua, jogar bola, jogar vôlei. Queimada, gente, adorava brincar de queimada. Nossa, dava cada bolada. Bandeirinha, aquelas coisas que a gente fazia na infância que hoje não tem Não tanto, né? tem, a gente tem É, muito hoje, reservados. Nossos filhos hoje eles são bastante os nossos reservados. filhos É. são bastante reservados mesmo. Os meus filhos, eles não tiveram quase a mesma infância que eu, parecida. Tiveram, eu deixei brincar, deixei algumas coisas, mas não tanto quanto eu, porque eu brinquei bastante. Então, eu fui uma menina, adolescente de rua, de brincar na rua, de Que fazer delícia. coisas, de brincar, de correr atrás dos meninos, de pirraçar bastante. Foi muito bom. A minha infância, graças a Deus, foi uma infância E eu acho que a cidade, boa. quando ela é meio característica de interior, porque Planaltina, como eu falei, ela é em Brasília, mas ela tem uma característica. Naquela época, então, a gente vê que ela nos proporciona Nos proporciona. nos proporcionou, né? Porque hoje é bem diferente. Nos É, proporcionou essa oportunidade de ter esse tipo de de brincadeira brincadeira. e de crescimento, porque querendo ou não, o nosso cognitivo cresce muito. Cresce. E aí vai a minha pergunta: por que direito? Como é que foi isso? O que que você decidiu? Falei, não, agora. Ou não foi nesse período? Ainda estava em dúvida, foi mais Não. tarde. O direito, ele nasceu de uma situação que aconteceu com a minha família, Aham. né? Tem um tio meu que ele foi acusado de alguns crimes na época no ano de 2000, por aí, que ele tinha vindo, inclusive, lá de Alvorada para tentar a vida com a esposa dele aqui, né? Que é minha tia, que ela estava grávida na época. E ele foi acusado de alguns crimes da qual ele não cometeu, né? Uhum. Não foi ele, não foi o autor, e nós conseguimos provar e tudo. Só que ali nasceu Hum. um senso de justiça muito grande. Por quê? Porque nós tivemos a casa invadida pela Olha. polícia Uhum. de forma truculenta. Meus dois tios, inclusive esse que faleceu, foi foi parar na delegacia sem ter feito nada. Então, nós tivemos um momento entre do ano de 2000 e 2003 extremamente conturbado por conta dessas acusações que não eram verídicas e que não eram verdadeiras. Então, ali nasceu
brotou uma sementinha do direito dentro do meu coração, né? Uhum. Mas aí ela ficou um pouco adormecida, porque quem vem de família Sim. humilde, de pai e mãe, que precisam trabalhar, Queda de que periférico, né? periférico e tudo, a gente sabe muito bem que o direito, assim É como demais distante. outros cursos de medicina, por exemplo, é um curso de distante para quem vive uma realidade Elitizado. elitizada, né? Então, Uhum. quem vive uma realidade que é muito pequena, né? Então, Verdade. se eu não poderia chegar pro meu pai e minha mãe naquela época e falar assim, ah, eu quero fazer um direito, vou ter que pagar a minha faculdade, porque era cara, Aham. não tinha como tirar R$ 1.000, né? Do Sim. orçamento para poder pagar, até porque tem outros 2 filhos. Então, a proporção tem que Sim. ser da mesma É forma a para cada filho, sobrevivência, né? A lei da sobrevivência. sobrevivência. E aí o direito ele ficou meio que guardadinho, esquecidinho. E ele ressurgiu novamente em 2003, quando meu filho nasceu, de 2003 para 2004, quando meu esposo falou assim: você vai fazer uma faculdade. Olha. Aí eu falei assim: hã? Ele, não, você vai fazer uma faculdade. Eu falei assim: amor, nós morávamos com meu pai, né, de favor. Até hoje a gente vive com meus pais, até porque meus pais agora estão Se idosos, fica mais envelheceram assim. difícil, né, sair, porque minha Ficaram irmã cuidando casou deles. Aham. e meu irmão também é casado, então eu tô mais próximo ali. Mas naquela época não tinha dinheiro. Tinha mal dinheiro para comer, pagar conta de água e luz. Vai lá pagar a faculdade? É Eu verdade. falei para ele assim, acho que você tá bebeu. Ele não, você vai fazer uma faculdade, nós vamos conseguir, e você vai fazer direito. Eu falei, agora bebeu mesmo. Aí eu falei, bebeu mesmo. Aí ele falou, não, você vai fazer direito, você vai fazer direito. E eu falei assim, amor, a gente não tem como nem ter dinheiro para bancar as despesas básicas de casa. Como é que a gente vai ter dinheiro para pagar uma faculdade? Aí ele, Deus proverá. E Deus proveu. Uau. Foi ao trancos e barrancos, mas Deus proveu. Então, eu cheguei em um período da faculdade que eu passei muita dificuldade financeira, muita mesmo, porque só tinha dinheiro para pagar passagem, não tinha dinheiro nem para lanchar. Quantas vezes os colegas falavam assim, vamos tomar café? Eu, não tô com fome. Estaria com fome, mas meu dinheiro estava contadinho para pagar passagem, para voltar Uhum. para casa. Fiz aos trancos e barrancos, tive depressão, tive transtorno de ansiedade, tive crise de Isso durante pânico, durante tudo a durante a faculdade. Meu faculdade. Deus. Aí eu fiquei grávida da minha segunda filha, tive que parar um período, não tanto pela gravidez, mas por conta do problema de saúde que eu estava. Eu estava Uhum. realmente num momento muito difícil da minha vida, foi um dos piores momentos da minha vida. E se eu não tivesse tido o apoio do meu esposo, ele foi minha base, ele é minha base, ele foi minha base na época, ele continua sendo a minha base, ele foi a pessoa que me ajudou, ele foi a pessoa que me auxiliou em todos os momentos, foi a pessoa que falou, vai, você é capaz sim, você vai conseguir sim, você vai terminar a faculdade de Direito e você vai ser advogada sim. Você Uau. vai sim. A Quantas importância da rede vezes de a apoio, rede de né? apoio é importantíssima. Quantas vezes eu pensei em desistir porque a gente se sabota, né? Sabota Também. Quando também. você está doente, e mesmo quando você não está mesmo doente, a gente se sabota. A gente acha que a gente não é capaz porque a gente já escutou de outras pessoas que você não tem capacidade para estar onde está. Você já escutou de pessoas próximas a você que você não tem capacidade para passar no OAB e se tornar advogada. Então você pega isso interioriza dentro de você e como você já está doente, você acha que você não tem capacidade nenhuma e você tem. E a Verdade. capacidade vem, e a força de vontade vem, principalmente quando você tem rede de apoio. Então, assim, eu sou muito grata ao meu esposo por tudo que ele fez e por tudo que ele faz até hoje, né? Ele continua fazendo, cuidando. Então, assim, foi um momento muito difícil. Até em 2017, quando eu estava estudando para a prova da OAB, eu ainda sofri muito, né? Eu tive um auxílio, que eu tenho que deixar registrado aqui uma pessoa que eu amo de paixão, que é a professora Maria Cristina Barretos, professora de Direito lá da Processo, se eu não sei se ela ainda está no Processo, mas o Gran Curso também, eu fiz a OAB com ela, primeira fase, segunda fase, escolhi segunda fase tributário, gente, não sabia nada de tributário, nada. Ela pegou na minha mão, literalmente, e ela falou: vamos, você vai. Olha que Você vai legal. conseguir, você vai passar. Eu fui para a repescagem, porque eu fiquei muito nervosa na hora de fazer a segunda Uhum. fase. Eu me enrolei. E aí eu fui para a repescagem novamente com ela. Ela falou: não, agora você vai. Agora você vai passar, porque eu vou pegar na tua mão. E ela pegou. Gente, a Maria Cristina, ela não tem o que falar dela. Além de ser uma excelente professora,
é um ser humano incrível que merece tudo de bom. Então, assim, eu tenho muita gratidão por ela, porque ela realmente pegou na minha mão. Ela realmente me E, ajudou. e me fala uma coisa, assim, quando você pensa assim, meu Deus, naquele momento que você estava ali, né, numa situação de vulnerabilidade emocional, o que você lembra que foi que virou a chave na sua cabeça? Que virou a chave na minha cabeça Você fala assim, estou ali nessa situação. é a realidade da gente, de mudar a realidade nossa, minha, dos meus filhos, do meu esposo, meus pais e meus irmãos também, porque eu sempre englobo meus irmãos, porque eles são também essenciais em tudo. Aham. E principalmente os meus filhos. Porque Os filhos dão quando força, né? porque quando você está na depressão, quando ela está em você, Aham, tive depressão há muitos anos. é, Aí, só quem só quem passou passou, é que sabe explicar ou dizer o que que é, né? É você ter a morte ao seu lado. Então, a morte, eu costumo dizer que é uma morte em vida. é a morte em É como vida. se fosse, na minha descrição, né? Cada um tem uma descrição. É como se fosse um poço que você estivesse só caindo aos poucos, como se sua vida estivesse indo Indo. aos poucos. É uma coisa assim que se- a gente não consegue, que no- no momento não tem, é impossível, é como se fosse impossível sair daquele poço. sim. Mas a gente sai. Eu sempre falo que a depressão, ela. Eu tinha uma ideia, assim, a ideia não. O que eu sentia era assim: ah, todo mundo vai morrer, não vai? Uhum, Tanto faz. Morrer hoje, morrer daqui a uma hora. Por que que eu vou ficar correndo atrás das coisas? Por que que eu vou correr atrás de sonhos? Todo mundo vai morrer? Olha a ideia. uhum. Olha o que vinha na minha A cabeça. Todo mundo mentalidade. vai morrer, não vai? Uhum, Então, se todo mundo vai morrer, pra que que eu vou ficar correndo atrás das coisas? Ué, eu vou morrer mesmo? Então eu não vou ficar correndo atrás de nada, não. Pra quê? uhum, Olha como era cruel esse pensamento. E sim. esse pensamento me corria, me deixava Uhum. muito ruim. E aí eu passava mal mesmo, eu ficava ruim, ficava debilitada, ficava 5 dias sem querer comer, ficava 5 dias sem querer sair, ficava 5 dias. E vários dias, né? 5 dias geralmente era aquele limite ali que eu ficava muito ruim. Depois eu Sim. ia conseguindo me restabelecer, ia conseguindo. Então, assim, meus filhos, eles foram e eles são essenciais na minha recuperação, meu esposo. Os meus pais eu não contei, então foi algo que ficou bem restrito Dentro do núcleo familiar ao meu ali. esposo e aos Uhum, meus filhos. uhum, Meus irmãos foram saber pouco tempo, não tem muito tempo, tem uhum. alguns anos. É porque eu não quis deixar pessoas mais preocupadas ainda do que já tinha, né? Então já Sim. bastava meu esposo para ficar preocupado, do que trazer meu pai, minha E mãe quando você também. ficou sabendo assim, realmente, eu tô num estágio quanto que criou-se a consciência. Como é que foi isso? Porque geralmente a pessoa pode estar assistindo, ela pode estar sentindo os sintomas, mas ela não, ela é muito, como ela é muito sutil, ela não sabe que aquilo é uma depressão, né? E Sim, quando que tá esse estágio de consciência, como é que ela chega a isso? Quais são os sintomas que você eu sentia? sentia uma tristeza profunda, mas não era uma tristeza simples, era algo que me impedia de ir. Uhum. Fraqueza, cor Uma do corpo. fraqueza, uma coisa ruim no corpo, eu sentia formigamento, eu sentia muito formigamento no meu corpo, principalmente quando eu tinha as crises de Uhum, sim. ansiedade. As crises são. As Tá. crises eram terríveis. Então, tanto é que uma vez eu passei mal dentro do ministério, o pessoal achou que eu estava infartando porque eu não tinha contado que eu estava em tratamento de depressão e ansiedade. Uhum. Então, as pessoas achou que era infarto porque é muito É próximo, muito né, os parecido. sintomas. Já é E síndrome do pânico, né? isso, a síndrome do pânico. Então, aí eu pensei, a pessoa que eu estava infartando, foi um desespero. Mas, assim, eu consegui tentar falar que não era, que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E meu marido foi, me buscou no trabalho, me levou para o hospital. Mas eu me senti uma tristeza muito grande, que não é uma tristeza normal, comum, que você tá ali triste, deitou ali, daqui a 2 horas você levanta e já muda. Não, era algo constante. Era uma impossibilidade, que me dava uma impossibilidade, uma coisa ruim. Eu sentia coisa ruim, parece que alguma coisa me segurava, Sim. que eu não conseguia, Travava, né? me travava, eu não conseguia, eu não me sentia capaz. Eu Eu escrevi não um tinha livro que fala capacidade, não me sentia assim. capaz. Eu também sofri muitas crises, e as crises que eu sofria, às vezes eu sofria em espaço público. E aí chegavam as pessoas e elas faziam as coisas totalmente erradas, né? Porque no momento que você vai estar na crise, você não consegue falar. Não Você consegue trava falar, tudo, você trava trava. pulmão, trava tudo. O pânico é uma coisa assim.
Eu acho Desesperador. que eu assisti um filme uma vez, acho que era do Batman, não sei, que soltava não sei se você viu esse filme, que soltava um gás que as pessoas entravam em pânico. É aquilo. Uhum, uhum. É tipo aquilo mesmo. Exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Você entra num estágio de medo que vai Enorme. morrer naquele momento e você Exato. nunca teve medo da morte, talvez, mas aquele momento é um medo do que vai vir daquilo dali É um que é desesperador. 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 Então, nas minhas crises, eu sentia assim, eu travava totalmente meu corpo, praticamente rigidez, o pé entortava, A cãibra, mão, né? Você sente a mão entortar os e você dedos. começa a ficar naquela, não consegue respirar, então você começa a ficar meio que roxo, assim, e o coração acelerado, e você Sim. morrer, É morrer, nesses morrer. sintomas mesmo. Meu Deus. É horrível. Aí eu falei assim, cara, tive dentro de casa. Até então é bom porque meu pai levava no hospital Uhum. só que eu não sabia que era pânico. Quando foi um dia, eu tive dentro do ônibus. Também já tive dentro do Cara, ônibus. as pessoas não sabiam o que fazer, elas começavam a gritar. E a lágrima saía, eu não conseguia falar, e aquela lágrima saindo, elas gritando, e eu pensando, então eu tô muito mal, tô morrendo porque tá todo mundo Todo mundo desesperado gritando. e eu não consigo falar. E aí eu escrevi um livro, chama Ansiedade, o que fazer quando a crise vem. E aí eu fiz um estudo sobre como controlar, porque eu precisava controlar aquela crise. Engraçado que Mas tem hora que a gente não consegue é, controlar. e- é, eu, porque você tem que saber o começo dela. É. E respeitar quando o seu corpo fala. Exatamente. Parar com as suas atividades, fazer o que você tem que fazer. O começo dela. Então, tem tipos de alimentação que são, né, São apropriadas. apropriadas. Tem tipos de respiração, exercícios de respiração que é Fundamental. fundamental. Eu fazia Quando a muito. mente começa a ficar agitada, pode fazer que melhora bastante. Água, ingestão de água, assim, eu comecei. É, outra coisa importante é você saber respeitar o seu corpo. Sim, Porque o corpo da gente fala. fala. Eu lembro que quando eu vinha as crises, eu já sentia tipo uma semana antes. E o corpo fala: para. Se você vai ter a crise. Então Aham. você tem que saber respeitar o seu corpo. Se você não respeitar o corpo, você para. E a crise, ela é o ápice da coisa, acho que de uma das coisas mais horríveis. Quando eu falava crise de pânico, eu nem imaginava que era assim, que você entrava Nossa, é horrível. sei lá, nessa redoma e não consegue sair. E aí, as pessoas, quando voltando as pessoas, elas começavam a sacudir, fazer coisas que me deixavam pior. E aí eu falei, gente, muita gente passa por isso. Nossa. Então eu criei esse material que é que fazer quando a crise vir, quem quiser tá disposto na Hotmart. Mas assim, a gente tanto passa quanto pessoas ao nosso redor passam, quanto pessoas vão passar, né? O tanto que é importante a gente saber como lidar com esse tipo de situação pós-pandemia, principalmente, né? Pós-pandemia, A sua principalmente. foi pós-pandemia ou foi Não, foi antes? antes. A minha última crise foi em 2017, foi quando o médico foi tirando a medicação. Hoje, graças a Deus, nem depressão, nem crise de ansiedade. De vez em quando dá um nervosinho Sim, assim, a mas gente já algo consegue normal e eu controlar. já consigo controlar. Eu acho que quando também a gente vai chegando numa certa idade, que a gente vai passando por algumas coisas, a gente vai deixando também de dar importância para algumas coisas que antes fazia muito mal, né? E que também dava o gatilho. Então, tem alguma, por exemplo, atitude de algumas pessoas, fala de algumas pessoas, porque eu era o tipo de pessoa que eu me importava muito com o que os outros Sim, a falavam. mentalidade, né? A É, gente tem uma mentalidade que a gente se importa porque a gente é criado para agradar as pessoas. exatamente. Então, quando a gente vira essa chavinha, Todo mundo. tudo muda. E aí você começa a pensar que o mais importante é você. Eu tava, inclusive essa semana eu tava vendo no Instagram aquela repórter que faleceu, eu esqueci o nome dela. Que ela já é falecida, já, que ela fala numa entrevista, que ela fala assim, ninguém vai. Por que, que eu tenho que me importar com o que os outros vão pensar de mim? Por que, que eu vou me importar com o que as pessoas estão pensando sobre o meu respeito, sobre o que eu visto, como eu ajo, o que, que eu falo? Se quando eu morrer, ninguém vai deitar no caixão no meu lugar. A gente vem só pro mundo e vai voltar só, Então, né? E nu, então assim, não vai a voltar. gente não escolhe nem a roupa, né? É, quem Então, escolhe são os assim, outra outros. pessoa que vai me criticar, que vai falar, que vai dizer, que vai apontar o dedo, Forte. dizer que eu estou errada, dizer que eu não vai deitar no caixão no meu lugar. Então, assim, hoje, nos meus 41 anos, Joyce, eu
não estou mais me importando tanto com a opinião dos outros. Na verdade, eu não estou mais me importando mesmo, sabe? Tanto Então, não, assim, é mesmo. é mesmo. Então, assim, porque a vida é uma só, ela É, passa. Eu não vou deixar de viver as coisas que eu quero, eu não vou deixar de fazer as coisas que eu quero, pensando que o que os outros vão dizer a meu respeito, ou vão falar a meu respeito, porque vão falar da mesma forma. sim. Vão dizer da mesma forma. Você estando fazendo certo, você estando fazendo errado, vão falar da mesma forma. Então, amor, eu vou fazer. Se tá certo, se tá errado, o prejuízo vai ser meu. É. Ninguém A vida vai. é de quem, né? A vida é minha, ninguém vai levar meu prejuízo, ninguém vai consertar o que eu fiz de errado, ninguém vai dizer. E tá tudo certo. Vamos. As pessoas elas precisam aprender a viver a vida delas e É. deixar que a vida dos outros, cada um viva a sua. Sim, Opinião, a gente só dá quando os outros pedem. é verdade. Se não pedem, pega e guarda sua opinião pra você e tá É. tudo certo. E tem gente que fica nela, Ligiane, perdendo tempo lá dando opinião na vida dos outros e esquece da sua Esquece vida. da sua vida e vê que a sua Esquece vida não que o sol tá. lá fora tá ali Tá lindo. brilhando. Esquece dos seus sonhos. Sonhos. Esquece de correr atrás das suas coisas. Esquece de sentar a bunda na cadeira e estudar, que é É muito verdade. importante, se qualificar. Porque Deus, ele te dá as oportunidades, mas não vai cair no teu colo. Sim. As oportunidades, quem faz também é você. Você pega aquilo que Deus colocou para você e você vai lá e faz o quê? Aumenta, transforma e cresce. É isso. É verdade. Então, assim, Forte isso. é muito E me conta forte. aí, a gente tá aqui no Gambito da Rainha. O Gambito da Rainha, ele fala muito assim sobre virada de chave, porque você sacrifica, né, pra estar no tabuleiro da vida. E qual foi a sua grande virada de ser essa mulher, essa potência que você é hoje, essa mulher Ai, maravilhosa? você também é Essa, linda. eu vejo você assim, eu vejo suas, porque eu acompanho, né, você nas comissões, que a gente atua junto na Câmara, eu vejo a sua postura, a sua forma de caminhar ali, o seu diálogo. O que que foi esse ponto de virada que falou assim, não, agora eu sou essa mulher? É, acho que a família da gente mexe muito, né? Uhum, Então, quando a gente quer mudar a vida nossa, a nossa realidade, a gente vai atrás dos nossos sonhos mesmo. Então, e também para a gente se sentir bem como pessoa, como mulher e como profissional. Então, assim, eu acho que correr atrás do que a gente deseja, do que a gente quer, mudar a nossa realidade. Acho que não se acomodar. Não se acomodar com o que você tem. Eu acho que todo mundo, ela tem oportunidade. Gente, a oportunidade está aí. Todo mundo tem a forma de correr atrás. É diferente da nossa época, né? De 20 sim, anos, que hoje a rede social está aí, a inteligência artificial está aí. A gente tem várias formas de conseguir, de conquistar, de correr atrás. Então, assim, a minha virada de chave veio no momento que eu percebi a minha capacidade. uau. Quando eu percebi Você se enxergou. que quando eu me enxerguei, a partir do momento quando eu olhei para mim mesma, que eu olhei e falei assim, essa aqui é a Leigiane que sofreu muito lá atrás, que penou muito, que passou por muitos perrengues, que passou por muita dificuldade, mas também tive uma estrutura de familiar muito boa. Eu tenho um pai e uma mãe. Ai, gente, meu pai, eu não tenho que falar, meu pai e minha mãe são amores de minha vida. Meu pai, então, tu sabe. Né? Meu pai, gente, quando dá 9 horas da noite, se eu não chego em casa, ele tá me ligando. Oh, meu Onde você Deus. tá, minha filha? Já tá chegando? Uhum. Desse jeito. Então, assim, eles são presentes na minha vida, meu pai, minha mãe, eles sabem. Minha mãe, eu quase perdi ela no início desse ano, por conta de um problema grave de saúde. Precisou botar um marca-passo de urgência. Mas coisas que a gente não fazia antes, a gente começou a fazer agora. Então, Uhum. o nosso relacionamento de pai e filho melhorou. Meu Uhum. pai também passou por um problema de saúde muito grave em 2015. Então, depois disso E para a, cá, melhorou muita e a coisa. gente, assim, vê que detalhes que mudam muita coisa, né? Muda, detalhes Nas mudam. nossas vidas. Tem fases da nossa vida, assim, que são cruciais para que o curso da nossa vida mude Mude. e os objetivos e os nossos sonhos. Nós temos sonhos desde pequenos. Temos Eles sonhos desde mudam pequeno. muito, mas eles vão exatamente correndo como um rio para aquilo que a gente Para realmente aquilo que realmente a gente deseja. nasceu para ser, Nasceu para ser. E né? quer, né? E qual que é o seu propósito de vida? Falar, nasceu para ser. Meu propósito de vida é ver meus filhos bem,
com muita saúde acima de tudo, realizados. E eu também quero realizar muitos sonhos. Acho que eu ainda tenho algumas coisas ainda para fazer, para realizar, para ajudar as pessoas, que eu sempre estou muito pronta para ajudar. Gosto muito de ajudar as pessoas. Você Então, tem um assim, instituto, seu esposo. temos um instituto, né? Nosso instituto fica Como lá é em que é o nome do Planaltina, instituto? Instituto Apoio à Vida, fica lá em Planaltina, lá no Buritis 4. A gente está fazendo um trabalho bem legal lá. A gente está crescendo e é uma formiguinha, né? Todo dia bota uma E como é pedrinha, que todo nasceu dia essa bota uma ideia de pedrinha. ter o instituto também, né? Como é que é? Quais são os projetos que vocês têm lá hoje? O instituto, porque assim, meu esposo, ele sempre foi muito da área social, sempre ali em Aham. Planaltina. Ele sempre trabalhou muito com essa parte social e tudo. Então, o instituto nasceu dele ali, que ele, vamos criar, vamos registrar, vamos colocar no papel, né? E começamos. O nosso instituto já tem 4 anos, 5 anos já de registro. Aham. Mas de fato mesmo que a gente botou no papel já tem 2 anos que a gente está Estruturando. começando a engatear. Então, hoje a gente tem aula de computação, a gente entrega verduras, cesta verde. Estamos com algumas parcerias, estamos correndo atrás de outras parcerias, e se Deus quiser, a gente vai crescer, né? Porque a tendência nossa é Hoje vocês crescer. atendem quantas famílias no instituto? Hoje a gente está atendendo mais de 300 Ai, famílias. Mais de que 300 lindo. famílias que pegam verduras com a gente, mais de 300 famílias que estão lá toda semana E toda pegando. semana vocês distribuem verduras? Toda Que semana a legal. gente distribui. Tem semana que infelizmente não vem, né? Porque aí também a gente depende das doações. Aham. Mas praticamente quase toda semana tem. Toda Olha, que semana tem as legal. verduras. Aí meu esposo e meu filho fazem as cestas e fazem as Gracinha. entregas para a comunidade ali local nossa, né? Que a gente está atendendo ali Buritis 4, Corvo do Uhum, Atoleiro. Fica em uhum. Planaltina também, bem ali próximo do Buritis 4, Buritis 2, Buritis 3. Então, essa é a regiãozinha ali que a gente está atendendo mais, por enquanto. Que legal. Então Porque vocês trabalham muito com segurança alimentar. muito com segurança alimentar. E Então, é lá tem muita aula de segurança. computação? Tem aula de computação também, à Uhum. Vocês têm noite. uma estrutura de como. Temos, Que temos, legal. temos uma estrutura de computadores que foram doados também. E aí, meu filho que está dando aula. O Que Carlos Henrique, que está legal. dando aula lá de computação para o E me pessoal. conta, dentro desses 5, 2 anos, desses projetos, se tem alguma coisa que te marcou dentro desse projeto que você falou, é isso? Que me marcou. É? As famílias carentes, né? Em si, que realmente a gente vê a realidade mesmo de algumas famílias de estar passando por necessidade mesmo. Então, assim, isso marca todo dia. Fome? Fome. É. Eu moro próximo ao instituto, então, quando o pessoal vê que o instituto está fechado, que Ivan saiu para almoçar, para buscar minha filha no colégio, o pessoal vai lá na porta de casa ou liga. Essa semana passada mesmo teve uma mãe que ligou pedindo, dizendo que não tinha nada dentro de casa. Então, aí eu tirei do Uhum. meu, porque nessa semana não tinha Não tinha tido. doação. Tinha doação, mas já tinha acabado. Uhum. Só que a pessoa precisava de arroz, feijão, essas coisas, Da hora, né, da necessidade do hora, da momento. necessidade do momento. Então, aí meu esposo foi lá no mercado e comprou um pacote de arroz, um pacote de feijão para poder dar, porque ela não tinha nada para dar para os filhos. Meu Então, Deus. são coisas que marcam, são coisas Uhum. que a gente vê que realmente é muito difícil a realidade, né? E aí eu brinco não, eu sempre falo que olha o tanto que a gente é rico. E eu não estou falando de dinheiro. Eu falo de saúde, de correr atrás das coisas que a gente quer, dos nossos desejos, dos nossos sonhos. E é isso que eu sempre falo para as meninas lá, né, na comunidade. Todo mundo, o sol nasceu para todo mundo. É, Eu sempre falo que eu sou filha daquele que é dono de todo o ouro e toda a prata. Nós somos. Todo sim. mundo é filho daquele que, né, que é Uhum, dono de sim. tudo, de todo o ouro e toda a prata nessa terra. Então, e as oportunidades, elas estão aí. Eu sei que tem, para algumas pessoas, realmente são mais difíceis você começar a calcar, porque eu tive essa dificuldade também no início. Quando eu Sim. entrei na faculdade, gente, eu não sabia nem como era uma estrutura de uma faculdade para você ter, porque na minha cabeça era igual a escola, ensino médio, e não era. Então, eu tive uma dificuldade muito grande, principalmente porque eu não vim de família rica, Sim. né? Eu estava em um ambiente de que a maioria das pessoas vieram de famílias razoavelmente boas, Uhum. para boas, assim, boas que eu digo financeiramente. Sim. E eu não era. Então, eu me senti um peixinho fora da água. Então, eu tive que ir conquistando o meu espaço. Eu tive que
calcando o lugar onde eu queria chegar. Então, eu tive que ir entrando em lugares que eu nunca tinha entrado antes, que eu nunca tinha estado antes. Hoje, por exemplo, eu entro em lugares que eu nunca tinha entrado antes. Por exemplo, eu nunca entrei num estúdio. É É a mesmo? primeira Ai, que vez. bom! Então, hoje, eu estou Eu entrando em tô feliz. lugares, Joyce, que antes eu não tinha, que eu não conseguiria, que eu não tive Seria impossível, é oportunidades, que seria outro impossível. mundo, né? Outro mundo. Porque são mundos diferentes. Sim, Eu falo assim, por exemplo, o meu mundo era um mundo completamente diferente do que hoje eu vejo, do que hoje eu vivo. Não sou rica, não tenho dinheiro para esbanjar, mas hoje, em vista do que eu tinha há 20 anos, eu posso dizer que hoje eu tenho uma situação melhor do que eu estava há 20 anos. hum, Do que eu estava no início da faculdade, do que eu estava há 10 anos. Então, assim, tudo é um processo. E você vai hum, conquistando galgando. aos pouquinhos. Vai conquistando aos pouquinhos. Eu sempre falo que é uma pedrinha que você coloca todo Todo dia. Ali, dia. todo dia você coloca uma pedrinha. Todo dia você conquista algo. Todo dia você conquista coisas boas. E eu sempre brinco que até o que vem de ruim para a sua vida, você tira alguma coisa de positivo. A pessoa fala assim: ah, mas como é que a gente tira alguma coisa de positivo de algo que aconteceu de ruim na nossa vida? Aprendizado. É um dos que você tira. É o aprendizado. Então, quando você. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, a pessoa deixou de falar com você, ou aconteceu alguma coisa em si, em tudo, né, no geral, ruim. Ah, naquele momento a gente não consegue entender o porquê que aquilo de Sim, ruim está acontecendo. Mas depois, quando passam os dias, você vai entender que aquilo ali foi ruim, mas serviu de aprendizado para alguma coisa, porque você não vai fazer de novo depois, verdade. não é? Muito forte. Então a gente aprende E com os com nossos os erros, nossos erros. porque ninguém é perfeito. Verdade. Nós não somos perfeitos. Uau. Né? Somos imperfeitos, somos pecadores, pecamos todo dia, mas sempre estamos tentando ser melhores. Eu acho que é isso. A gente tem que sempre tentar ser melhor. Melhor hoje do que fomos ontem. Pensar no futuro, mas sem deixar de viver o presente, porque o presente está aí. Porque o futuro a gente vai conquistando e a gente vai tentando organizar o nosso futuro. Mas o nosso futuro pertence a Deus, não exclusivamente a gente. A gente não sabe. Eu sempre falo que a gente planeja, mas quem dá a última palavra é Deus, É verdade. não Sempre é? o destino ele vai dando os seus caminhos, Então, né? hoje, a gente vive hoje. A gente tem que viver o presente hoje, saber dar valor nas pessoas hoje, principalmente quem nos ajudou, quem está conosco. Tem pessoas que entram na nossa vida e saem. Aí você fica chateado, fica magoado que aquela pessoa saiu. Mas saiu porque foi necessário. Saiu porque precisava para você crescer de alguma forma. Uhum. E tem outras pessoas que entram na sua vida para agregar, Sim, para crescer junto com sim, você e para te dar força. Que é o que a gente sempre fala, né, sim, Joyce? sim. As mulheres, elas não precisam competir entre si, mas uma Verdade. estando ao lado da outra, dando força. Nossa, como eu fico feliz quando eu vejo amigas minhas conquistando. Como eu fico feliz quando eu vejo pessoas minhas que estão próximas a mim, principalmente mulheres, conquistando. Como eu fico feliz vendo pessoas, por exemplo, no Instagram, que veio lá de baixo, Verdade. conquistando. Conquistando Verdade. coisas, conquistando. Porque o que muda a nossa realidade hoje Uhum. é o estudo e a educação. Porque isso ninguém tira. Verdade. Isso vai com a gente leva para o Pro resto da caixão, vida. pro resto da Uhum. vida. E vai. Verdade. A gente não. Isso ninguém tira. É E algo me que fala fica. assim, três nomes, eu vou usar só três, que te Ixi, inspiram na sua vida, assim, a sua inspiração. Você fala assim, nossa, minha essas três inspiração. pessoas, essa referência. Meu esposo. Uhum. Meu esposo, ele é a minha inspiração. Sempre foi de uma pessoa que. Porque nós temos uma diferença de idade, né? Nós temos 30 anos de diferença 30 de idade. anos? 30 anos de diferença de idade. Então, ou seja, ele já viveu muito mais que eu. Mas eu sempre falo que meu esposo, ele é uma pessoa sonhador. E ele é sonhador, muito sonhador. Então, assim, mesmo ele estando na idade que ele está hoje, ele nunca deixa de sonhar. Então, ele é minha inspiração. Ele vai ser Uhum. sempre a minha inspiração. Ele é uma pessoa que eu admiro como pessoa, como pai, um excelente pai, como esposo, é meu amigo e é a pessoa que em todos os momentos está comigo para o que der e vier e o que não vier também.
Aí outra pessoa, mais duas, né? Aham. Deixa eu ver, minha mãe. Minha mãe é uma força de. Minha mãe é uma mulher inspiradora, guerreira, passou por muita dificuldade, passou por muito sofrimento na vida. Ela é um exemplo, meu exemplo, é um exemplo de pessoa que não desiste, que não desistiu do casamento, que não desistiu dos filhos e que não desistiu da família. Ela é a pessoa que está ali para o que deve e é a pessoa que eu amo de paixão, ela sabe. Meus pais, ela, meu pai, não tenho o que falar deles dois, sabe? Passamos por momentos difíceis, meu pai sabe, por conta da bebida. A gente passou por muita dificuldade com ele quando a gente era criança por conta da bebida dele, porque ele Aham. bebia e realmente isso mexeu muito, Marcou, né? marcou, ele sabe que marcou, né? Aham. Meu pai, hoje ele fala que se ele pudesse voltar atrás, ele não tinha feito o que ele fez, né? Mas assim, mas é tudo aprendizado. Sim. Então, hoje ele As aprendeu. pessoas dão o que elas têm, né? E aí Elas tá dão o que tudo tem bem. e tá tudo bem. E hoje ele dá mais do que ele não deu lá atrás, mas Sim. ele continua dando. Com os netos, então, deve Com os ser a netos, loucura. então, ele tem dois meus, né, que são dos Aham. meus, e da minha irmã, que é só filha dele, que é minha irmã Aham. só por parte de pai, tem mais dois. E do meu irmão, Leonardo, tem mais um. Então, Ah, são cinco netos. 5 Cinco netos. netinhos. Esperando da minha irmã, né, que casou agora. Vamos ver se vem um neto por aí. A outra pessoa, eu tenho que falar dela, continuo falando que é a Maria Cristina. Ela, assim, tem muito tempo que eu não a vejo, mas ela é a pessoa que segurou na minha mão e me levou. Uau. E eu passei na minha OAB. Claro Tá que vendo que tem mulheres fundamentais nas nossas vidas, né? eu me dediquei, mas ela foi a que pegou na minha mão e falou: vamos, tô com você e você vai passar. E Né? E ela é incrível, ela tem é um mulheres ser humano fundamentais nas nossas vidas, maravilhoso. né? Tem. Manda um abraço pra ela, como é Maria Cristina. Professora Maria Cristina, um abraço. Tô com morrendo de saudade de você. Assim que sair aqui, eu vou mandar pra ti, viu? Beijão, felicidade pra você. Ela casou, gente, tem recentemente. Eu desejo toda a felicidade do mundo no seu casamento, viu? Você é incrível, te adoro, te adoro, te adoro. Muito. Que linda! E vamos lá, nós temos hoje a tecnologia a nosso favor, Temos, então esse podcast ele vai ficar gravado e a gente pode falar com as futuras gerações podemos que as nossas antepassadas não puderam fazer, né? Falar conosco. falar conosco. Qual que é o recado que você dá para as futuras gerações que ainda não estão aqui, mas que vão estar? Vamos estar. Para as futuras De meninas e gerações, mulheres. meninas e mulheres, assim, a gente evoluiu muito, né? A gente, como mulheres, porque nós tivemos mulheres lá atrás que lutaram para que hoje a gente pudéssemos estar onde estamos hoje e chegar onde chegamos hoje. Hoje a gente ocupa lugares que até então era só de homens. Então, e hoje a gente está ocupando. Ainda precisa ter muito trabalho ainda, porque ainda existe muito pré-conceito, muitas barreiras ainda, apesar de que algumas barreiras já caíram, mas existem muitas barreiras. Então, assim, para as novas gerações que estão vindo aí, lute, continue lutando, corra atrás dos seus sonhos, conquiste o que até então ainda é impossível para a gente, né? Mas que eu tenho certeza que daqui a 10, 15 anos, coisas que ainda a gente não conquistou hoje, vai estar aí mulheres chegando e conquistando cargos de alto escalão, conquistando o mundo, né, na verdade. Igual meu esposo sempre brinca assim, as mulheres hoje elas estão chegando com tudo. E eu falei, estamos chegando mesmo. Estamos indo e olha, a tendência é a gente dominar o mundo. É Não verdade, é é? verdade. Aí, então, assim, as novas gerações que estão vindo aí, ó, arregace as mangas mais ainda também. Aproveite o que vocês vão ter aí a tecnologia, que já tá, hoje a tecnologia, né, é a que É, está aí predominando. Então, a gente imagina, já está aproveitando, né? imagina. Imagine as novas gerações que vão vir, que vão ter aí altas tecnologias, vão poder aproveitar ainda mais do que a gente já aproveita. Conquiste todos os espaços possíveis e impossíveis também, porque a gente está aí para conquistar o mundo, porque já fomos muito, né? Aí nos séculos passados, obstruídas, impedidas, agredidas,
apesar de que ainda, infelizmente, ainda tem ainda alguns números Sim. de agressões. E eu não digo só agressão entre marido e mulher, eu falo agressão de uma forma geral, Institucional. agressão institucional contra nós mulheres ainda. E eu acho que isso ainda é uma barreira que precisa ser quebrada. E eu tenho certeza que as novas gerações vai vir com tudo e vai quebrar muita coisa aí. E vai ser sucesso, É isso aí, né, que amiga? linda, maravilhosa. Ai, E chegou gente, ao foi muito fim, nosso bom. Gambito. Foi Oi! tão bom estar aqui com você. Eu quero te Foi agradecer, você é ótimo também. incrível. E estou muito feliz. Gente, acompanha a Ligiane nas redes sociais. Qual que é a sua rede social, Ligiane? Legiane Farias, ponto ADV, acompanha lá a gente nas redes sociais, tenho certeza que vocês vão adorar. Tá vindo coisas muito boas aí pra mim, eu Eita, tenho certeza que tananana. vai, ó, é só crescer, se Deus quiser e Deus abençoar, porque, igual eu falei, a gente planeja, corre atrás e Deus ajuda e concretiza ao final, e com É, chave de ouro. é isso aí, obrigada. Você é uma Obrigada, mulher amiga. inspiradora. Você também. Joyce, eu tenho uma admiração muito grande, gente, por essa mulher, Oh, que viu? linda. A Obrigada. gente tem pouco tempo que a gente se conhece, né, amiga? Tem pouco tempo que a Tem. gente se cruzou É. na história da vida aí, nas caminhadas da nossa vida, mas ela sabe já do apreço, do carinho e do amor que eu tenho por ela. Ah, É muito uma obrigada. mulher incrível, batalhadora, que também passou por muitas coisas, e eu tenho certeza que o sucesso para ela é certeza, e eu tenho certeza que ela vai crescer muito, muito, muito mais do que ela já cresceu e vai voar muito porque ela merece, e ela merece Ah, voar. E obrigada. Eu voar e crescer. E eu recebo esse agradeço. sucesso todo. Mas não só isso, eu quero que isso, ver mulheres como você brilhar Obrigada, amiga. e Você também. transformar outras mulheres para que nós tenhamos mesmo esse. Eu acho que o mundo falta a essência feminina. É essência Essa coisa feminina. da beleza, da flor, sabe, da beleza mesmo. A gente tem uma força muito grande, mas também tem uma beleza. Muito E grande. às vezes o mundo está tão escuro, as coisas estão tão obscuras, então falta essa beleza, que cada mulher que florescer e que cada mulher que resplandecer, ela deixa o mundo mais Deixa bonito, mais bonito mais mesmo. belo, Mais mais belo, leve. mais É leve. A vida isso, vai mais leve. é E isso. a gente vai Então, que esse vivendo sucesso não seja feliz. o meu sucesso, mas seja o seu sucesso, o sucesso das nossas Das meninas e nossas mulheres meninas e e mulheres. tornar o mundo melhor, né? Cada vez Verdade. mais. Um grande Verdade. beijo, Obrigada, gente. Tchau, gente. tchau. Tchau.